bem? Sou Alexandre Pantaleão, sociólogo, pesquisador, trabalhador na área de petróleo e pré-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. E quero convidá-los a conhecer o meu canal no YouTube, Alexandre Pantaleão. E também convidá-los para que nos envie vídeos ou até mesmo escrever e nos enviar mensagem pelo WhatsApp sobre questões relacionadas à função do deputado estadual. Qual é, por exemplo, a sua atribuição? Perguntas relacionadas à melhoria na qualidade de vida da nossa população. O que um deputado estadual pode fazer? Toda quinta-feira, às 20 horas, estarei aqui respondendo a esses questionamentos. Portanto, eu convido vocês a fazerem estes questionamentos, estas perguntas e até inclusive encaminhar propostas para um futuro mandato. E hoje eu estou aqui para responder à senhora Miriam, moradora lá de Septiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Olá, Miriam. Muito obrigado por sua pergunta. A Miriam nos faz uma pergunta sobre o porquê não existir uma extensão ferroviária de Santa Cruz até Septiba. O que é possível o mandato de deputado estadual realizar neste sentido? Miriam, essa discussão é uma discussão muito antiga, inclusive me parece, se não me falha a memória, que na década de 50 existia um projeto, ele era até mais ousado, que a estação ferroviária ela iria até Pedra de Guaratiba. Sinceramente, eu também, até hoje, enquanto cidadão, eu me questiono isso. Por que não? Septiba fica ali isolada do resto da cidade do Rio de Janeiro, né? Parece que é um bairro que não faz parte do município do Rio de Janeiro. E aí sim, eu acho que a função do deputado estadual é exatamente essa. Por que aqui até hoje não existe? Não existe porque não há vontade política, não há interesse político, né? É uma questão orçamentária. Tem que se apresentar a proposta de lei para ser incluída no orçamento. E temos que brigar no parlamento para que essa proposta seja aprovada. Não é falta de dinheiro, não é nada disso. É apenas vontade política. E dentro dessa questão da vontade política, aí vale um puxão de orelha em nós cidadãos. Porque nós não votamos naqueles que realmente nos representam. Nós votamos nas nossas conveniências. Muitas das vezes, nossas conveniências não são estruturais, são pessoais. Com churrascos, não é isso? Joguinhos, concerto de pier, de pracinhas. Isso coloca em risco toda a função real de um legislador. Eu acredito, Miriam, que não só Septiba, mas, por exemplo, por que Itaguaí não tem a sua extensão? Não existe uma extensão da linha férrea até Itaguaí, que vai beneficiar não só Itaguaí, mas toda a área industrial de Santa Cruz. Por que não existe, né, a linha férrea que vai até Mangaratiba, até Angra dos Reis? Porque é um projeto de 1914. Então nós precisamos, sim, de parlamentares que tenham imbuído em seus objetivos o interesse público. Nós precisamos rediscutir e criar um marco do transporte público do estado do Rio de Janeiro. As cidades metropolitanas, todas elas, precisam estar integradas pela malha ferroviária. E aí, Septiba tem que ter a sua extensão ferroviária. Por que não? É tão pouco, é apenas vontade política, é querer votar. Na verdade, a gente não pode votar como se estivéssemos fazendo uma aposta na lotérica do melhor clube, do clube que vai ganhar, ou uma aposta de corrida de cavalo. Quando a gente vota em alguém, a gente está depositando nas urnas os nossos sonhos, os nossos desejos. Portanto, temos que votar naquele que realmente está defendendo aquilo que eu acredito que seja necessário. E não votar simplesmente porque as pesquisas dizem ele vai ganhar.
O processo eleitoral não é uma corrida de cavalo. É os nossos anseios e os nossos desejos para que aquele que eu esteja votando realmente represente e defenda os meus interesses. Ganhe ele ou não. Mas é assim que a gente tem que fazer, é assim que se vota. Porque, por exemplo, Miriam, que não há, né, a discussão, por que não há a discussão, e mais do que a discussão, né, a efetivação do metrô sob a Avenida Brasil, que não tem indenização nenhuma, que é o que mais encarece o metrô. Poderia ter um metrô sob a Avenida Brasil. Por que não tem um metrô da Barra até Santa Cruz? Por que não se transforma, né, o BRT em veículo de transporte sob trilho? Transporte de massa, seja o monotrilho, seja o metrô de superfície, seja o VLT que pode alcançar velocidade de até 80 km por hora. Essas discussões, né, elas não são apenas municipais, como a questão de Sepetiba, do veículo sob trilho, do metrô sob superfície na Avenida Brasil. Elas devem ser encampadas pelo governo do Estado. E o Parlamento Fluminense, os deputados estaduais, têm sim atribuições sobre essa discussão. Eles não podem se isentar disso. Agora, quem você acha que vai discutir isso? É quem sente na pele, quem tem essa relação direta com a população da Zona Oeste. Portanto, a discussão do transporte público em todo o estado do Rio de Janeiro tem que ser rediscutido, tem que ser criado um marco regulatório do transporte público estadual do estado do Rio de Janeiro. E aí, a extensão até Sepetiba é algo prioritário, urgente. A extensão ferroviária até Itaguaí, passando pela área industrial de Santa Cruz, é emergencial. A rediscussão, né, e a viabilização da extensão ferroviária, de reativação a Mangaratiba, estendendo ela até Angra dos Reis, é emergencial. O metrô sob a Avenida Brasil é emergencial. Transformar as vias, né, o do BRT em trilhos é emergencial. E por que todas essas vias, essas discussões são emergenciais? Porque o transporte público é que leva o nosso trabalhador e a nossa trabalhadora a gerar riqueza para esse Estado. Nós não podemos ser mais tratados como escravos, servos, onde temos apenas a obrigação de gerar riqueza para o Estado e para o município. Nós temos que ser tratados com dignidade e o transporte público tem que ser algo confortável e eficiente para a nossa população. Portanto, eu acredito sim que não apenas é possível, mas é extremamente viável a extensão ferroviária até Sepetiba. Um grande abraço, muito obrigado. Entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aqui embaixo e mande a sua mensagem, a sua pergunta, a sua proposta para nós. Um forte abraço a todos e todas.